Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Eis aqui o Alessandro, um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Agradeço a oportunidade, primeiramente, por estar aqui, compartilhando com vocês os ensinamentos que Jesus e Deus nos deixou, né? Através do Evangelho e de tantos outros livros, né? Que vêm nos ensinar e nos tornarmos pessoas melhores, seres melhores, profissionais melhores e tudo mais, né? Então, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos novamente. Vão se acomodando, né? Num cantinho aí confortável. Não esqueçam da água, né? Para separar para vocês, para os seus entes queridos ou para algum irmão necessitado que esteja passando por alguma enfermidade, tá bom? Muito boa noite, Esther, Alzira Gomes, muito boa noite, sejam bem-vindas. Também não se esqueçam de colocar os nomes para as vibrações, só nos identifica os encarnados, os desencarnados, né? Porque são listas separadas, né? Para a gente colocar lá nas vibrações. E assim a gente auxilia todos da melhor forma possível. Boa noite, meu querido amigo Manuel, seja bem-vindo, né? Boa noite, querida Renata, seja bem-vinda. Isso aí, Deus e Jesus nos abençoe. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Hoje a lição é a número 12, né? A palestra número 12 aí dos Pensaste Nisso, né? Sobre o livro que nosso querido Emmanuel prescreveu para o nosso Chico Xavier para espalhar, né, esse conhecimento a todos nós. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Elza Araújo, seja bem-vinda. Isso aí, vamos chegando, se acomodando, né? Lembrando também que o bazar está funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, né? Dos sábados também, a partir das 10 horas. Acho que mais ou menos até umas 2 horas, mais ou menos, eu não lembro, mas eu vou pesquisar isso certinho para vocês. E aos domingos também a gente está fazendo atendimento na casa, né? Para estar participando, precisa colocar o nome na lista. São 3 horários. O horário é das 9 horas, às 10 e às 11 horas, né? Vocês podem estar ligando no telefone via WhatsApp, que é o 11 98463, né, 2650. Estou usando uma colinha aqui. Ou no fixo também, que é prefixo 11 5845 2802. É isso aí. Deixa eu dar uns boa noite aqui pro pessoal. Que mais? Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Solange Guilherme, seja bem-vinda, boa noite a todos. Carla Maciel, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver mais alguém aqui. Boa noite, Gustavo, meu querido amigo. Aran, seja bem-vinda, boa noite. Isso aí. Vamos chegando, se acomodando. Não esqueça da sua água para ser frutificada, do ente querido. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Querido Eric, seja bem-vindo. E Meire também. Boa noite a vocês. Né? Lembrando que também estamos fazendo a palestra de quinta-feira. E a sessão da palestra começa às 20 horas, né? E o término dela é às 9 horas. Também para estar participando, necessita de marcar, né? Via WhatsApp ou telefone fixo. Ou se vocês quiserem deixar marcado aqui também pelo Facebook, a gente marca para vocês. Lembrando, não pode estar com nenhum sintoma de febre, coriza, né? Resfriado ou gripe. Chegando lá, higienização com álcool em gel, aferição da temperatura, né? E os lugares são separados, certinho, comportando 25 pessoas a cada sessão de palestra, tá bom? Boa noite, Dona Terezinha, seja bem-vinda, saudade da senhora. Quem mais?
Boa noite, Rita Avelino, seja bem-vindo. É isso aí, gente. Hoje é uma lição muito importante que vai nos fazer refletir bastante sobre os cuidados com o corpo, né, com a nossa saúde, que é essencial para a gente ter uma longa vida aí, né, nessa encarnação, a gente cuidar bem do corpo, do nosso pensamento, e assim a gente começa a melhorar também fisicamente, já que através dos estudos a gente também vem melhorando bastante, é muito interessante isso. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Isso aí, pessoas lindas e maravilhosas. Patrícia Siqueira mandando seus emojis. Todo mundo confortável essa noite de frio, né? Que hoje em São Paulo fez 12 graus, né? No horário que eu vi tava 12 graus de temperatura. É um dia hoje muito friento, assim se posso dizer. Todos agasalhados aí, né? Tomando alguma sopinha que também faz bem, né? Para aquecer o corpo, um chocolate quente, um chá, um café. Muito interessante isso, né? Lembrando que é um momento de aprendizado, né? Através dessa pandemia, que vem nos auxiliar a nos tornarmos seres humanos melhores, né? Pensar em como enxergar a vida mais amplamente, com esses desafios que estamos tendo, né? Para a nossa correção das nossas imperfeições e também assim a gente vai espalhando todo o amor, todo o carinho que Deus vem nos proporcionando todos os dias. Boa noite, Zilma, seja bem-vinda, né? Isso aí, alguns minutinhos a gente já começa a palestra. Espero que vocês estejam todos bem. Por gentileza, quem tiver aí na live, informem para mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Se a imagem está boa, se está falhando alguma coisa, para a gente dar uma corrigida aí antes de começar a live. Boa noite, Denise Loureiro, isso. Seja bem-vinda. Maravilha, tranquila. A Patrícia está dizendo que está tranquila. É muito interessante essa lição, né? Essa lição aí vem nos ensinar bastante coisas através do comentário do nosso querido Emmanuel. Marcos André Souza, seja bem-vindo, boa noite. Maravilha, Alzíria está perfeito. Airão, som e imagens perfeito, então maravilha, isso aí. Isso aí, não esqueça de colocar não esqueça de colocar o nome, né, para as vibrações. Só identifica quem é encarnado e desencarnado para a gente estar separando certinho e assim a gente consegue ajudar bastante pessoas, certo? Mais alguns minutinhos a gente começa. Lembrando também, se vocês quiserem, e é devido também, separar água para os seus pets. Se quiser também colocar o nome do seu pet para vibração, pode colocar, fique à vontade. Também é de grande valia, que são os nossos irmãos pormenores aí, que precisam do nosso auxílio, do nosso amor, do nosso carinho. Maravilha. Isso aí, mais alguns minutinhos a gente começa. Novamente vou passar os recados aqui para vocês. Ideilda, boa noite. Né? Quem quiser participar das palestras presenciais, lembrando que não pode estar com nenhum sintoma de febre, de resfriado ou gripe, né? Tem que estar em boas condições. Chegando lá vai ter a aferição da temperatura, a higienização com álcool em gel. Os lugares são separados, né? Tudo certinho, como a OMS pede. Comporta 25 pessoas a cada palestra. E assim a gente vai voltando ao normal da melhor forma possível, tá bom? Lembrando que nos domingos também a gente tem as palestras, que são o primeiro horário às 9, segunda às 10 e por último às 11 horas. Também o mesmo processo de higienização com álcool, né, separação dos lugares, aferição da temperatura. Lembrando também o uso muito importante das máscaras, né? Não pode estar sem. E é isso aí, vou passar novamente o telefone para vocês e assim a gente consegue aí.
Para você marcar no telefone fixo é o 11 5845 2802, ou se preferir via WhatsApp é o 11 também, o 9 na frente, 8463 2650, tá bom? Se vocês quiserem também marcar via Facebook, fique à vontade, deixe o nome completo e o horário que vocês querem participar. De quinta-feira é o horário das 20 horas até as 21, e de domingo serão das 9 horas da manhã às 10 e às 11. Mais uma boa noite aqui, antes de começar a live. Maravilha, Marcos, boa noite. Boa noite, Bruna Bacelar, seja bem-vinda. Teis, boa noite. Boa noite, querida Alessandra, querida aluna. Angelina Colombo, boa noite, querida aluna também. E Otila Colombo, seja bem-vinda, boa noite. Certo? 20 e 30, né? Agora 21, 20 e 31. Nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos ligar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e o nosso Deus, nosso Pai. E humildemente pedimos ao Senhor, meu Pai, que possamos estar de mentes abertas, coração aberto, para adquirir todo o conhecimento através do estudo, e assim que possamos colocar em prática todo esse ensinamento com muito amor, com muito carinho, agradecendo ao Senhor, Deus, pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecendo a oportunidade de correção das nossas imperfeições, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todo o cuidado, por todo o carinho, por todo o amor e por toda a dedicação, né, pelos nossos dias. Agradecendo também a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar, né, os médicos, os enfermeiros. Agradecendo aos nossos mentores em particular, agradecendo aos professores e aos alunos e os irmãos que vêm buscar um pouquinho mais de esclarecimento. E assim, Senhor, pedimos que estejamos em sintonia com todos vocês para receber essas lições e assim praticá-las da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Isso aí, né? Mais uma boa noite para Elisena, seja bem-vinda. Lucimar, muito boa noite, seja bem-vinda. Então a lição hoje, né, é do Pão Nosso, capítulo 12, e o título é assim: pensaste nisso? Né? Muita reflexão em relação a esse texto. Aí, no trecho bíblico, diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 14. O que quer dizer tabernáculo? Tabernáculo, em referência a isso, é o nosso corpo físico, né? Esse daqui é um templo que a gente precisa cuidar, que a gente precisa preservar. E é muito interessante isso, né? Que lá nos tempos do nosso querido Mestre Jesus, eles vêm pensando também na saúde do corpo físico, não somente na saúde do corpo espiritual, que é essencial, né? A gente tem que saber ter o equilíbrio, o cuidado com ambos, né? Que assim o corpo, ele é o nosso veículo que permite o nosso desenvolvimento aqui na Terra. E a gente precisa cuidar dele com muito amor e muito carinho. Né? Então, o nosso querido Emmanuel, ele traz uma explicação muito interessante. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu e as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Olha que interessante esse trecho, né? Esse primeiro parágrafo aí.
A gente tem que entender que o nosso corpo é uma máquina, precisa ser cuidada. Precisamos alimentá-la, precisamos hidratá-la, precisamos ter uma boa noite de sono, né? A gente precisa ter... Por que disso? Porque esses cuidados são necessários para que funcione da melhor forma possível, para que não sentimos dores, para que não sentimos cansaço, né? Que isso tudo envolve para o nosso desenvolvimento. Mas também influencia que a gente não pode culpar o corpo pelas nossas imperfeições. Por que disso que a gente não pode? Porque quem manda no corpo, quem faz a primeira transmissão dos movimentos é o nosso espírito. Então ele manda para o nosso cérebro, por ser uma coisa orgânica, ele vai mandar para o nosso corpo físico. Né? Assim a gente consegue mexer as mãos, a gente consegue caminhar, a gente consegue enxergar, a gente consegue ouvir. Então todo o comando que o espírito manda para o corpo vai desenvolver. Né? As nossas imperfeições, né, por causa de uma conduta moral que a gente ainda não fez uma elevação, através do estudo, através de uma palestra, algo do tipo que alimenta o nosso espírito, a gente não pode culpar o corpo por essas imperfeições, porque o espírito é imperfeito ainda. Se estamos encarnados, é porque existe ainda alguma imperfeição que a gente precisa corrigir em nós. Então, um exemplo que a gente pode dizer é que uma pessoa cometa um crime, pega uma arma e atira para ferir a outra pessoa, para matar. Então não foi o corpo que fez isso. O corpo proporcionou, foi a ferramenta para pegar essa arma para tirar a vida de outro. Mas quem mandou o comando foi o nosso espírito. Então se a gente não souber moldar o nosso espírito, né, a nossa consciência moral, o nosso intelecto, a gente vai começar ainda a engatinhar nas imperfeições. E através do nosso querido Mestre Jesus, né, que nos ensinou os mandamentos lá atrás e outras lições do nosso dia a dia, a gente foi corrigindo. E cá estamos, né, com mais uma oportunidade de estarmos encarnados e fazer a correção dessas imperfeições. Então a gente não pode culpar o corpo pela conduta que nós temos. Né? Se a gente se alimentar mal, se a gente não se hidrata bem, a gente, mas eu vim com uma condição física, né? E assim eu não tenho condição de cuidar dele. É uma condição à parte, né? Que a gente tem que ver o porquê a pessoa veio assim, com essa condição e tudo mais. Né? Não cabe isso. Mas a condição que temos agora, qual seria? O que eu posso fazer para condicionar o meu corpo? Preciso ter uma boa alimentação, preciso de uma hidratação, preciso fazer uma atividade física, preciso exercitar o meu cérebro. Como que é exercitar o cérebro? Assistindo coisas sadias, né? Fazendo boas leituras, pesquisando coisas que enriquecem tanto o corpo físico, que desenvolve, e também o nosso espírito, e é essencial isso, né? Se a gente consegue ter uma boa alimentação em relação a isso, a gente consegue ter também, como que eu posso dizer, uma saúde mais longa. Então, continuando, mais ou menos o texto é assim. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. Então, como foi dito através do versículo bíblico, né? O tabernáculo é o nosso corpo. A gente precisa, no momento, a gente precisa desse corpo para a gente desenvolver as nossas imperfeições, para a gente corrigir isso. Se a gente não tem uma saúde do corpo, a gente não consegue fazer nada. Lembrando também que a maioria das doenças que temos são psicossomáticas, né? São criadas no nosso espírito, né? Por causa das nossas imperfeições, e isso acaba como que diz, adoecer no nosso espírito e reflete no nosso corpo. Então, se a gente não tiver tanto uma saúde espiritual boa, assim como uma saúde física, nossa vida completamente estará desandada. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é essencial.
Aí continua assim um texto. O corpo humano é um conjunto de células glutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Olha que importante, né? Esse corpo físico que temos aqui é uma condição do nosso planeta Terra, né? Se estivéssemos em outros planetas mais evoluídos e menos evoluídos, teríamos um corpo adaptado a esse tipo de planeta, né? Então, quanto mais evoluído o planeta é, mais sutil é o nosso corpo. Quanto menos evoluído é o nosso planeta, mais grosseiro é. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né? Assim, bem rápido, no plano espiritual, o corpo, o nosso perispírito é uma coisa mais sutil. Então, ela consegue fazer um transporte de um lugar para o outro muito rápido. Se a gente buscar através da história, nós tivemos lá através dos dinossauros corpos gigantescos, né? Os primeiros humanos que tiveram, né? Os Neandertais, eles eram com uma característica um pouco mais grosseiros, né? Então a gente tem que entender isso, a gente consegue ter uma base em relação a isso. Que a gente também vai conseguir obter essas informações através dos estudos, né? Por isso que é bom a gente estudar a doutrina espírita, que ela ensina bastante coisa através do livro da Gênesis, através do livro dos Espíritos e através do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos traz bastante conhecimento, né? Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más, peraí só um momentinho, as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Então, essa ferramenta que temos hoje, que é o nosso corpo físico, a gente precisa realmente cuidar dela, né? A gente, novamente, vou repetir, a gente precisa dormir bem, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa se hidratar bem, para a gente ter uma condição de vida melhor. Por que eu digo isso? Em relação aos produtos industrializados, muita coisa interessante isso. Eles não prezam pelo valor nutricional do alimento proposto para você. Eles prezam pelo sabor. Então, quando eu falar para você agora, você vai lembrar rapidinho. Quando eu falar para você, você lembra o sabor de um lanche do McDonald's? Você lembra o sabor de um lanche de um Burger King ou de uma esfirra do Habib's ou algo do tipo? Lógico que você vai recordar, porque aquilo vai mexer com o seu psicológico e vai aguçar o seu paladar, tipo, vai dar água na boca, porque você vai lembrar do sabor, você vai lembrar daqui, nossa, que coisa saborosa, né? Então, eles não prezam isso para você, eles não prezam pelo valor nutricional, né? Eles pegam pelo sabor. Por isso que muitas das pessoas ainda consomem muito açúcar, consomem muito sal, né? São componentes, né, que fazem mal ao nosso corpo, fazem muito mal ao nosso corpo. A gente pode deixar de consumir tanto sal, diminuir na quantidade, ou até mesmo parar de usar. Como a gente tem exemplo que tem muitas pessoas que consomem o café sem açúcar, de uma forma natural, que consegue lidar com o sabor, né? Por quê? Faz bem, né, se a gente consumir coisas não industrializadas, se a gente preservar uma alimentação com frutas, né, com verduras, com legumes, são essenciais ao nosso corpo. As demais coisas que consumimos no nosso dia a dia é desnecessário. Um exemplo, uma Coca-Cola. Não estou falando para vocês pararem de consumir esses produtos, mas é adequado,
né? Vai de cada um a consciência. E isso é muito importante, porque se a gente consegue eliminar todos esses produtos industrializados, né, se a gente consegue reduzir a quantidade de uso, é benéfico para nós, né? Porque a gente vai ter uma vida longa, uma vida mais saudável, mais disposição para fazer muitas coisas, né? Se a gente vê, tem pessoas com maiores idades aí que têm um condicionamento físico muito melhor do que as mais jovens, porque elas preservam o cuidado com o corpo, uma saúde mental, isso é essencial, né? Não estou falando só da comida, mas também do nosso cérebro. Lembrando que também o nosso cérebro ele não utiliza 10% da sua capacidade, ele utiliza muito menos que isso. Mas para a gente ter uma mente saudável, a gente tem que buscar boas leituras, né? Aquilo que agrada, aquilo que enriquece, aquilo que faz que a gente imagine, raciocine, né? Que desenvolva o nosso mental. E isso é essencial também para o nosso corpo, porque quando a gente estiver um pouco mais velho, né? A gente vai ter uma consciência mais clara, a gente vai ter mais lucidez e a gente vai conseguir viver bem. Imagine se a gente consegue ter um equilíbrio na nossa vida hoje e consegue viver da melhor forma possível, né? Muito interessante. E, continuando o texto, longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios, despendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Então, quanto tempo nosso Criador, o nosso Deus, preparou, né, a formação desse corpo? Se a gente buscar na história, né, na evolução, foram muitos milênios, né? Muitos milênios. E isso é interessante para a gente ter um corpo adequado aos tempos de hoje. Então, foi tudo criado da melhor forma possível, foi raciocinado, né? Foi feito, é uma obra, nosso corpo físico é uma obra de arte feita pelo Criador. Olha o presente que temos. Cada um tem um corpo necessário para a sua evolução. E a gente tem que preservar isso da melhor forma possível. A gente tem que cuidar com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão, né? Já pensaste que és um espírito imortal, né? Dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Olha que interessante. A gente já pensou que a gente é um espírito imortal? Vocês já pensaram nisso? Então, se a gente pode colocar na nossa cabeça, nosso espírito é imortal, mas o nosso corpo não é imortal. Nosso corpo tem um período. Cada um de nós temos um período aqui na Terra. Então, esse período que temos, devemos preservá-lo, devemos cuidar com muito amor, com muito carinho, né? Ter uma boa alimentação, exercitar o nosso corpo, exercitar o nosso cérebro, que isso nos dá longevidade. Tais potências formam-te o corpo, né? Então, para a gente entender, um minúsculo óvulo, né, um minúsculo espermatozoide, cria um corpo magnífico, né, com seus nutrientes, com seus minerais, com suas capacidades, né? E através da alimentação também ajuda muito o desenvolvimento de uma pessoa. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Olha que interessante. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Olha que interessante também. Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando templo divino. Olha que maravilha de aprendizado. Vou repetir aqui para vocês esse trechinho. Que fazes dos teus pés, das tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro?
Sabe que estes poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Então, esse instrumento que temos, a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível. A gente tem que cultivar isso da melhor forma possível, né? Como que a gente pode utilizar a nossa mão? Fazendo um trabalho bom, né? Tendo os cuidados necessários, uma higienização necessária, né? Diária, que é essencial, né? Descansando os nossos olhos para a gente conseguir enxergar mais, descansando os nossos ouvidos, né? Para a gente ter uma condição de ouvir mais. Se a gente não tiver nenhum cuidado, infelizmente a gente vai acabar utilizando objetos como um óculos para poder enxergar melhor, né? Ou até mesmo um aparelho auditivo para ouvir melhor, que com o tempo, se a gente não cuidar, a gente acaba não escutando bem, que é essencial. Se a gente não cuidar da nossa voz, a gente vai acabar perdendo o nosso direito de fala, né? Então é muito essencial a gente cuidar disso, porque esse instrumento que a gente tem hoje é um instrumento que Deus nos confiou, que é emprestado, que Deus nos confiou para o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então a gente tem que fazer bom uso disso. A gente tem que preservar esse corpo, cuidar, porque assim a gente consegue ter uma vida longa, né? Até os nossos últimos dias aqui na Terra, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível e desenvolver o nosso corpo até uma condição melhor, né? E assim nos ajuda bastante, certo? Então, nesse momento, a gente vai fazer o nosso passe coletivo. Depois do nosso passe, a gente vai fazer as nossas vibrações e as preces finais, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, assim com a nossa mente junto do nosso querido Mestre Jesus, do nosso Deus, agradecendo a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar. Eles vão nos envolver em muita luz, em muito amor, em muito carinho. E essa equipe espiritual vai tirando dos nossos pensamentos todos os pensamentos ruins, negativos, pensamentos desordenados, destruidores, vai limpando os nossos centros de força, tirando tudo que deixa-nos desequilibrados, vai tirando do nosso coração todo ódio, toda mágoa, todo rancor, vai limpando o nosso corpo, tirando todas as sujeiras, e assim vão revitalizando o nosso corpo físico e espiritual. Vão organizando os nossos pensamentos, colocando pensamentos positivos, pensamentos organizados, pensamentos felizes, pensamentos de coragem, de amor, de carinho, de compaixão. Vão colocando no nosso coração toda a virtude existente, o amor, a paz, a alegria, o discernimento, a harmonia, a tranquilidade. E assim, com o nosso corpo físico equilibrado e o nosso corpo espiritual equilibrado, agradecendo tanto amor, tanto carinho recebido, né, aos nossos irmãos espirituais que tiraram as nossas enfermidades, os nossos pensamentos ruins, as nossas dores, que nos ampararam, nos demonstraram a presença de Jesus com esses cuidados. Agradecidos estamos, Jesus, por todo o carinho, por toda a compaixão. E assim os nossos irmãos já fluidificaram a nossa água, colocando os remédios necessários para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E assim nesse momento que possamos tomar um gole dessa água. Muito bom esses cuidados, né? Então, nesse momento, vamos voltar com os nossos olhos fechados. E assim, com os nossos pensamentos ligados ao nosso Mestre Jesus, o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração. E nesse momento de equilíbrio que tivemos, vamos doar
o nosso amor ao nosso querido planeta Terra, que nos fornece um ambiente de desenvolvimento. Vamos desenvolver os nossos dirigentes desse país, dos demais países, em nossa sabedoria e o nosso discernimento para conduzir a nação da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, recebam a nossa fé e a nossa esperança. Aos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa paz e a nossa harmonia. Aos nossos queridos irmãos também que se encontram nos asilos, recebam a nossa compaixão e a nossa alegria. Aos nossos outros irmãos que se encontram nas ruas, passando suas necessidades, recebam a nossa esperança, a nossa fé, a nossa compaixão e o nosso amor. E nas casas de orações, recebam nosso discernimento e a nossa sabedoria para conduzir essa nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, se for permitido, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso coração a alegria, o amor, a paz, a esperança e a fé. Que todos esses bons sentimentos irradiem toda a nossa casa, todos os nossos entes queridos, que envolvem muito amor e muito carinho e muita compaixão. Envolvendo também os nossos animais que estão nos nossos cuidados, que recebam a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor. E assim, Senhor, deixamos em aberto, com muita alegria e com muito amor, muita compaixão e muita fé e esperança, para que a espiritualidade use essas vibrações onde se acharem mais necessitadas. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E assim, querido Mestre Jesus e o nosso Deus e toda a equipe espiritual, agradecemos por mais uma noite de aprendizado, por mais um momento de desenvolvimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, recebendo um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, um pouco mais de esperança. E que possamos doar tudo isso que recebemos a todas as pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso lar, dentro do transporte público, dentro do nosso trabalho e onde estivermos, que sejamos a luz desse mundo, com muita alegria, com muito amor e com muita fé. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Essas vibrações nos auxiliam bastante, né? O nosso passe também, que nos auxilia, nos curam. E assim, gente, agradeço a todos vocês, agradeço o amor, o carinho, a presença de vocês aqui, que vocês possam estar aqui na próxima quinta-feira, adquirindo um pouco mais de conhecimento através do estudo, né? Que possamos transmitir tudo isso que a gente recebe do nosso querido Mestre Jesus, né? Esse amor, essa paz, essa alegria, que todos os corações aqui brilhem para o resto da semana, tá bom? Vou dar mais uma boa noite a vocês e assim a gente encerra a live, tá bom? Marilene mandando seus emojis de amor e carinho, Eric mandando suas vibrações, Denise Loureiro mandando suas vibrações, Rosana Domingues, muito boa noite, eu pedindo vibrações, Elisena, querida amiga, boa noite. Isso aí. Colocando o nome nas vibrações. Hilda, querida amiga, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão, Airan, gratidão, Rita. Gratidão, Denise. Angelina Colombo, gratidão. Gratidão, Bruna. Marcos, gratidão pela oportunidade, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau.